O Parque Estadual Xixová-Japuí, entre as cidades de São Vicente e Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, foi o local escolhido para analisar as espécies Camponotus rangeri e Camponotus rufipes. O comportamento dessas formigas já tinha sido observado em pesquisas no Cerrado, por isso a decisão de acompanhá-las agora em uma região de Mata Atlântica. Era uma região de gramíneas, né? Tinha algumas árvores assim, mas já era um espaço mais aberto. E a gente ia, assim, filtrando, assim, em campo. Primeiro, assim, cronologicamente, a gente tentou identificar os ninhos, tentar localizar, então a gente fez alguns quadrantes. E aí, basicamente, a gente ia com fita métrica, separava os nossos 20 metros quadrados, e aí, em 3 pessoas, num determinado tempo, a gente entrava lá dentro e procurava ativamente por elas. Uma vez que a gente encontrava elas em alguma folha, algum galinho, a gente oferecia alguma isca para ela, do que ela poderia comer, no sardinha, alguma coisa assim, e aí acompanhava ela levar esse alimento até o ninho. Encontrava o ninho, verificava, anotava, registrava, tirava foto, anotava tudo que poderia ter da descrição daquele ninho para poder localizar novamente. Os pesquisadores queriam entender, por exemplo, quais eram os horários de atividades das formigas, o espaço que ocupavam e a área em que buscavam alimento, mas eles descobriram muito mais. Com relação ao horário de atividade das espécies, Camponotus rufipes, ela é ativa durante o dia inteiro, mas principalmente à noite. Ela tem alguma pouca atividade durante o dia, mas principalmente à noite. E Camponotus rangeri já tem atividade realmente mais à noite mesmo. Então, era esse horário onde a gente fazia a maioria das observações, no período de noite. Uma outra avaliação que a gente fez foi ver o horário, a área de forrageamento que essas espécies tinham. Então, a área onde elas iriam, de fato, ir atrás do alimento, ir atrás dos recursos para elas. E aí, para isso, a gente basicamente fazia a medição, a gente pegava a saída de uma formiga, de uma operária, via até onde ela ia, fazia a anotação desse caminho antes dela começar a retornar. A gente sabia essa distância. Isso a gente fez para diversas operárias que saíam. Então a gente tinha um ponto máximo de várias operárias, e aí depois a gente conseguiu fazer espacialmente essa área de forrageamento delas. E com isso a gente viu que essa área de forrageamento dessas duas espécies para a Mata Atlântica é bem menor comparado ao que foi observado no Cerrado, né? E aí existem várias implicações, então a gente, inclusive, sugere um trabalho, poderia ser temperatura, poderia ser umidade, como o próprio recurso, por conta de um ambiente completamente diferente. Então a gente acredita também que a Mata Atlântica talvez ela ofereça mais recursos e por isso não precise ter uma distância tão grande para que possa buscar o recurso necessário, né, diferente do Cerrado. E esses, assim, foram os principais resultados, né? Tanto o horário de forjamento quanto o horário de atividade, mas diante disso a gente fez muitas anotações de história natural de fato. Então a gente via basicamente o que elas traziam para os ninhos, a gente via uma possível relação de polidomia entre uma das espécies, que seria ter mais de um ninho para uma única colônia, e isso é possível ver quando a gente vê elas transportando pulpas ou os próprios ovos de um ninho para outro. Então, provavelmente é uma mesma colônia, mas que utiliza espacialmente ninhos distintos. Além disso, a gente viu também uma briga entre as duas, né? Então, duas operárias ali entraram numa luta, saindo com uma delas decapitada. E é engraçado, assim, interessante, né, que essas duas espécies, elas ocorreram espacialmente bem distintas, então, elas têm um horário próximo de atividade, então, a gente começa a pensar em outras perguntas, será que elas estão se repelindo, será que elas realmente não se suportam no mesmo ambiente, o que pode estar acontecendo, né? Muitas vezes a gente negligencia, né, a gente esquece desses organismos que são pequenos, né, de insetos. Muitas vezes existe uma aversão, de certa forma, né, para vários grupos de insetos, formigas um deles, né, e, entretanto, esses organismos, eles prestam, digamos assim, uma grande diversidade de serviços, né, entre aspas, quando a gente tem uma perspectiva antropocêntrica, né, centrada no humano, na gente, assim, né, então
essas várias dessas espécies, elas participam, né, de interações ecológicas, elas fazem a dispersão de algumas sementes, né, elas estão associadas ao ciclo de carbono, né, que é super importante hoje, e, inclusive, tem alguns trabalhos que demonstram que com a remoção, né, a defaunação de organismos grandes, né, de mamíferos, por exemplo, de aves, são esses organismos pequenos que devem, ou que provavelmente vão realizar aqueles serviços ecossistêmicos, né, vão participar daquelas interações que aqueles organismos que não estão mais ali em determinado local, por exemplo, por extinção, né, aqueles que vão desempenhar aquela função. Os resultados encontrados pelo Gabriel e pelos 2 outros pesquisadores da Unesp e da Unicamp, supervisionados pelo professor Gustavo, foram publicados em uma revista especializada. Esse trabalho, ele é fruto daquilo que a gente já vinha desenvolvendo, né, nas nossas linhas de pesquisa, e também que outros colegas vinham desenvolvendo. Então, era como se a gente estivesse nos ombros de gigantes, né, parafraseando Newton. A gente só conseguiu ver mais longe porque já tinha outras pessoas que trabalhavam com isso. Eu acho que o mais legal e mais interessante desse trabalho é que ele demonstra como a gente também pode ser o ombro para outros gigantes que estão vindo, né? Então, numa perspectiva ampla, eu acho que essa descoberta, né, esse estudo com resultados inéditos, eles tem tanto a questão de ser inédito, de trazer resultados novos, coisas que ninguém no mundo sabia, né, e também fazer isso com o Miguel, com o Gabriel, que eram alunos de graduação, né, que estavam desenvolvendo seus projetos de iniciação científica. Então, acho que essa no fazer científico, né, no fazer ciência dentro de uma universidade, acho que nesse ponto a gente consegue abranger dois dos grandes objetivos de uma universidade, né, tanto o ensino, né, quanto a pesquisa, né, descoberta de fenômenos novos, né. E essas descobertas, pensando na nossa área, elas são interessantes porque elas demonstram que esses grupos, né, essas espécies que a gente vem estudando, elas têm comportamentos que são mais ou menos parecidos, né, mas esse mais ou menos é importante, porque elas demonstram as diferenças que essas duas formigas têm quando a gente compara com outros lugares, né, e essa descoberta de como que elas se comportam no horário do dia que elas utilizam, qual que é o tamanho da área que elas usam para forragear, né, ou seja, para obter os recursos dela, né, são diferenças importantes que a gente encontrou, né, e isso abre uma ampla gama de questões que podem ser perguntadas, né, então a gente, com uma descoberta, com resposta a uma questão, né, a gente abre um monte de outras questões, né, os ramos se multiplicam, né, de questões que aparecem. Então, a gente se pergunta, né, depois que a gente encontrou todos os resultados, a gente se perguntou, né, será que essas formigas, elas são adaptadas? Né, será que elas são linhagens diferentes, né, no Cerrado e na Mata Atlântica, e por causa disso, elas conseguem utilizar o recurso, né, o tempo, ou os alimentos, ou a área delas de modo diferente? Ou será que simplesmente elas conseguem ocupar, mesmo sendo de uma única linhagem, né, cada uma, né, cada espécie, que a gente chama de plasticidade? Será que elas são plásticas? Né? Será que elas têm essa flexibilidade? Então, esse tipo de questão do processo, do mecanismo subjacente, essa descoberta que a gente encontrou, são questões em aberto, né, e acho que abrir essas questões, essas novas avenidas pelas quais a gente consegue caminhar, né, ou alguém vai poder caminhar a partir delas, acho que essa é uma das contribuições que a gente teve nesse projeto.